Uma jovem mulher que saiu para uma corrida habitual não voltou para casa. Ela saiu de casa como de costume, deixando uma xícara de café inacabada na mesa. Algumas horas depois, seu carro ainda estava parado na entrada da garagem. O telefone permanecia em silêncio e os amigos se perguntavam por que ela não apareceu no encontro. Logo, a polícia iniciou as buscas. O que eles vão descobrir nos próximos dias vai virar essa história de cabeça para baixo e levantar questões cujas respostas fogem à lógica habitual. Cary, uma cidade na Carolina do Norte, é considerada um ótimo lugar para uma vida familiar tranquila. Seus moradores estão tão acostumados com a segurança que frequentemente deixam carros e portas de casa destrancados. Aqui praticamente não há criminalidade nem tensão racial. A cidade é conhecida por suas boas escolas, ruas tranquilas e vizinhos amigáveis. Foi justamente essa cidade que Brad e Nancy Cooper escolheram para viver, buscando construir aqui uma família feliz e criar seus filhos. Brad e Nancy levavam uma vida que aparentemente era perfeita. Brad era um engenheiro de TI bem-sucedido, conhecido por sua inteligência e profissionalismo. Nancy se destacava por seu porte atlético, beleza e personalidade alegre. Ela era uma mãe exemplar para as duas filhas pequenas do casal. A família levava uma vida tranquila e equilibrada. Brad se dedicava à carreira, enquanto Nancy cuidava da casa e das crianças. Nancy já foi corredora profissional e, mesmo depois de deixar o esporte, continuou mantendo-se em excelente forma física. O dia 12 de julho de 2008 não se diferenciava de um dia comum na família Cooper. Pela manhã, Nancy saiu para correr, como fazia todos os dias. No entanto, naquele dia, ela não voltou para casa. Os acontecimentos seguintes foram chocantes e levantaram muitas perguntas. Essa tragédia deixou os entes queridos de Nancy e Brad com um sentimento de perda e uma pequena esperança de justiça. No final da tarde, a amiga de Nancy, Jessica Adam, ligou para o 911 e comunicou o desaparecimento. Ela contou que Nancy saiu para correr por volta das 7 da manhã, mas desde então não houve mais notícias dela. As amigas combinaram de se encontrar mais tarde, mas Nancy nunca apareceu. Jessica tentou ligar para Nancy durante várias horas, sem sucesso. Os telefones celular e fixo dela não atendiam. Brad, que estava no trabalho, inicialmente não levou a situação a sério. Ele supôs que a esposa havia decidido demorar um pouco mais no passeio. No entanto, ao anoitecer, Nancy ainda não havia voltado e ficou claro que algo estava errado. Para entender o que pode ter acontecido, é preciso olhar para a história da família Cooper. Talvez as respostas estejam escondidas no passado deles. Na década de 1960, Harry Rands, formado pela Universidade da Colômbia Britânica, e Dona Audrey se casaram. Eles tiveram 4 filhos, um filho Jeff e 3 filhas, Krista, Jill e Nancy. O casal morava em Edmonton, onde criou para seus filhos um ambiente amoroso e de apoio. Em 1998, quando Nancy tinha 24 anos, ela conheceu Brad Cooper em Calgary. O moreno alto de temperamento fleumático chamou sua atenção imediatamente. Sua calma e confiabilidade causaram uma forte impressão nela. Nancy se apaixonou rapidamente. Os sentimentos eram mútuos. Brad ficou encantado com Nancy, sua altura, cabelos claros, corpo esguio e carisma. Entre eles começou um relacionamento que se desenvolveu rapidamente. Mais tarde, Brad recebeu uma proposta para ocupar um cargo de prestígio na cidade de Raleigh, Carolina do Norte. Ele queria que Nancy se mudasse com ele. Para simplificar o processo de imigração e continuarem juntos, o casal decidiu se casar no outono do ano 2000. Embora pudesse parecer um casamento por conveniência para fins de imigração, eles já vinham planejando o casamento antes, para o outono de 2002. Após a mudança, Brad começou a construir uma carreira em uma das maiores empresas. A carreira de Brad estava em ascensão e a família vivia em prosperidade. Havia 2 BMWs estacionados na entrada da garagem da casa deles. Já Nancy não tinha permissão para trabalhar no Zemeway, pois continuava sendo cidadã canadense. Ela poderia ganhar dinheiro de forma informal, mas essas oportunidades não a atraíam. Nancy sonhava com uma carreira de verdade, para se realizar e não se limitar ao papel de dona de casa e mãe. No entanto, naquele momento, ela foi obrigada a se concentrar na casa e nos filhos. Em 2004, o casal teve a primeira filha, Bella, e em 2006, nasceu a segunda, Katie. Nancy era considerada uma mãe cuidadosa e prática, que frequentemente brincava com as crianças no parquinho.
Mas a falta de realização profissional continuava sendo um problema significativo para ela. Em 2005, Brad Cooper começou a cursar o mestrado em Administração de Empresas na Universidade Estadual da Carolina do Norte, no College of Management. Mais tarde, ele obteve o título de mestre com ênfase em inovação no desenvolvimento de produtos. Sua carreira continuava a se desenvolver rapidamente e ele adquiria ativamente novos conhecimentos e habilidades. Nesse período, a situação de Nancy mudou significativamente. Ela deixou de lado suas próprias ambições e carreira, concentrando-se na família e nas tarefas domésticas. No passado, Nancy era uma corredora talentosa que sonhava em participar dos Jogos Olímpicos. No entanto, devido a uma lesão no joelho, seu sonho não se realizou. Apesar disso, ela continuou correndo e participando de maratonas, motivando outras pessoas a se juntarem a essas competições e ampliando seu círculo social. Essa vida social tão ativa irritava Brad, que era menos sociável. Com o tempo, o relacionamento deles começou a se deteriorar. Segundo amigos da família, os problemas no casamento deles existiam desde o início, mas Nancy preferia não compartilhá-los com os outros e tentava idealizar a imagem do marido. À primeira vista, a família deles parecia bem-sucedida e feliz, mas a portas fechadas, Brad se tornava controlador e manipulador. Ele começou a tratar Nancy como uma dona de casa que, em sua opinião, havia perdido o encanto ao dedicar todo o seu tempo aos filhos e aos afazeres domésticos. Na primavera de 2007, Nancy descobriu que Brad a traía com sua amiga próxima, Heather. Durante vários meses, Brad negou o caso, mas perto do ano novo, ele admitiu que realmente aconteceu. No entanto, ele tentou se justificar, alegando que foi apenas uma vez. Mais tarde, durante uma sessão de terapia de casal, Brad confessou que havia mentido e que seu caso com Heather durou bastante tempo. Após essa confissão, o casal decidiu dividir os bens e vender a casa. Nancy planejava voltar para o Canadá com os filhos, mas Brad se recusou categoricamente a conceder a ela a guarda das filhas. Como forma de pressão, ele bloqueou seus cartões de crédito, privando-a do acesso ao dinheiro. Assim, Nancy ficou sozinha em um país estrangeiro com 2 crianças pequenas e sem apoio financeiro. Quando Nancy desapareceu, seus amigos e parentes imediatamente suspeitaram de Brad. Harry e Donna Rance, os pais de Nancy, ficaram extremamente preocupados ao saber do desaparecimento da filha. Eles imediatamente organizaram uma viagem para Cary para ajudar nas buscas. A polícia também começou a suspeitar de Brad. Quando Nancy não apareceu até tarde da noite, as autoridades foram até a casa dos Cooper para interrogatório. Brad contou que, na manhã de sábado, Nancy acordou mais cedo que o habitual e saiu para correr com uma amiga. Brad ressaltou que Nancy normalmente não levava telefone ou chaves consigo. Ele também observou que, naquele dia, ela mudou seu trajeto habitual. Em vez de ir de carro até a cafeteria para encontrar sua parceira de corrida, ela aparentemente foi para um lugar desconhecido. Os policiais ouviram o depoimento de Brad, mas continuaram cautelosos. Ninguém além do próprio Brad viu Nancy naquele dia. A polícia tentou encontrar testemunhas que pudessem confirmar suas palavras, mas não encontrou ninguém. Ninguém viu Nancy na manhã de sábado e nem mesmo na noite de sexta-feira antes de seu desaparecimento. Ela só foi vista na casa de amigos que moram em frente à casa dos Cooper. Seu marido afirmou que, naquele dia, Nancy planejava se encontrar com sua amiga, que era sua parceira habitual de corrida. Logo começaram as buscas pela mulher desaparecida. Surgiu a pergunta: será que Nancy poderia ter deixado a casa para fugir de um casamento difícil? No entanto, seus amigos afirmaram com convicção que ela nunca faria isso sem seus filhos. Após alguns dias de buscas, o corpo de Nancy Cooper foi encontrado a 3 milhas de sua casa, fora de sua rota habitual de corrida. Um homem que passeava com o cachorro a encontrou em uma vala de drenagem, de bruços. O corpo foi encontrado em um bueiro pluvial. Nancy usava apenas um top esportivo, e em uma das orelhas ainda havia um brinco de diamante. O legista determinou que a causa da morte foi asfixia. Também foi constatada a fratura do osso hioide. No corpo não foram encontradas outras lesões ou sinais de violência sexual. No entanto, para qualquer crime é necessário um motivo, e a polícia começou a procurá-lo. Após a descoberta do corpo, a atenção do público e da polícia se concentrou no marido de Nancy, Brad Cooper, que se tornou o principal suspeito. Os investigadores da cidade de Cary rapidamente classificaram a morte dela como homicídio.
A polícia realizou uma busca na casa dos Cooper e apreendeu vários itens como parte da investigação. Foi constatado que o telefone celular e as chaves de Nancy permaneciam na casa, embora seus amigos tenham relatado que ela sempre os levava consigo. Durante o interrogatório de Brad no dia do desaparecimento de Nancy, os investigadores notaram pequenas marcas vermelhas e arranhões na parte de trás do pescoço dele. Esse fato foi registrado em relatórios escritos, mas Brad não deu explicações sobre sua origem. Também ficou sabido que ninguém, exceto Brad, viu Nancy depois que ela deixou a festa de sexta-feira na casa dos vizinhos. A única confirmação de contato com ela após a festa foi uma conversa por telefone com uma amiga por volta das 11 horas da noite. A polícia continuou coletando evidências e buscando provas para confirmar ou refutar as suspeitas em relação a Brad. Os investigadores deram atenção especial ao relacionamento entre os cônjuges, considerando que Brad foi o último a ver Nancy com vida. Normalmente, em investigações desse tipo, o marido é o primeiro a ser verificado, para excluí-lo da lista de suspeitos, ou, ao contrário, concentrar as atenções nele. Durante a noite, a polícia emitiu um mandado de busca para a casa dos Cooper, seus 2 carros e o próprio Brad. A casa e os carros foram considerados como possíveis cenas do crime. Durante as buscas, foi utilizado luminol para procurar vestígios de sangue. Foram coletadas amostras de cabelo, impressões digitais e DNA de Brad para comparação com as evidências encontradas. Os investigadores também planejavam documentar quaisquer cortes, arranhões ou outros ferimentos em seu corpo. Considerando que os Coopers moravam juntos, usavam os mesmos objetos e o mesmo carro, qualquer evidência encontrada precisava ser explicada no contexto da vida compartilhada deles. No entanto, os investigadores encontraram circunstâncias que chamaram sua atenção. Foi constatado que, na manhã do desaparecimento da esposa, Brad lavou roupas, passou o aspirador e limpou o chão. Essas ações pareceram suspeitas no contexto da investigação iniciada. Brad Cooper não negou que, no dia anterior ao desaparecimento de sua esposa, ele comprou água sanitária e outros produtos de limpeza. A polícia considerou incomuns as ações dele na manhã de 12 de julho, quando Nancy desapareceu. Os investigadores retiraram da casa dos Cooper caixas e sacolas com potenciais evidências materiais para uma perícia posterior, a fim de determinar se elas têm relação com a morte de Nancy. No depoimento escrito à polícia, foi declarado que as informações fornecidas por Brad Cooper sobre a grande faxina na casa não coincidem com os dados coletados durante várias entrevistas com pessoas que conheciam bem Brad e Nancy durante o casamento deles. A polícia também informou que Brad limpou o porta-malas do carro de sua esposa, mas deixou o interior do veículo intocado. Ele explicou que havia derramado gasolina no porta-malas. No entanto, os investigadores não encontraram cheiro de gasolina ali. Os promotores observaram que, no momento da morte de Nancy, o casal, ambos cidadãos canadenses, estava em processo de separação. O casal planejava que Nancy voltasse para o Canadá junto com os filhos deles. No entanto, em abril de 2008, Brad mudou de ideia, removeu o nome de Nancy das contas bancárias e de crédito conjuntas, além de pegar os passaportes das crianças para que ela não pudesse ir embora. Como parte da investigação, a polícia fez uma busca no computador de Brad em busca de informações que pudessem indicar o planejamento do assassinato ou maneiras de se livrar do corpo. O detetive Adam relatou que alguns detalhes na casa, incluindo o estado do hall de entrada, podem indicar uma luta que ocorreu quando Nancy voltou para casa da festa na casa dos vizinhos. Em fotos tiradas na casa durante a investigação, quando o caso ainda era considerado um desaparecimento, foi notado que alguns objetos haviam sido removidos ou movidos de lugar. Por exemplo, patos decorativos e varetas de bambu. Eles estavam anteriormente no hall de entrada, mas agora desapareceram. Isso poderia indicar que houve um conflito dentro da casa. No entanto, o advogado de Brad afirmou que outros objetos no corredor permaneceram intocados, incluindo o abajur. Também não havia sinais de luta no chão e a polícia não fez tentativas de encontrar os itens desaparecidos. O advogado também observou que a mesa de centro de vidro e o abajur na sala de estar, assim como o computador no escritório, não foram danificados. Em uma entrevista, Brad Cooper expressou a opinião de que os investigadores já o consideravam suspeito durante a busca em sua casa. O detetive afirmou que, segundo a investigação, Brad estrangulou Nancy em sua casa e depois levou seu corpo, deixando-o a 3 milhas de distância da residência.
Acredito que Nancy Cooper voltou para casa na manhã do dia 12 de julho e o Sr. Cooper a matou, declarou o detetive. Após reunir provas suficientes, Brad Cooper foi preso em outubro de 2008, 3 meses depois que o corpo de Nancy Cooper foi encontrado. No entanto, o julgamento só começou em março de 2011, mais de 2 anos após a prisão. Durante o julgamento, que durou 36 dias, os promotores e a defesa apresentaram seus argumentos ao júri. Apesar de Brad Cooper insistir em sua inocência, o júri o considerou culpado de homicídio em primeiro grau. Como resultado, ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Os promotores apresentaram provas indicando que Brad tinha um caso e estava se tornando cada vez mais controlador e agressivo com sua esposa. A acusação alegou que Brad matou Nancy para se livrar dela e continuar seu relacionamento com a amante. Como prova, foi apresentado o fato de que Brad bloqueou o acesso de Nancy às contas bancárias conjuntas enquanto ela planejava voltar para o Canadá com os filhos. O presidente do júri afirmou que os jurados abordaram o caso de forma neutra e que a culpa de Brad foi estabelecida apenas com base nas provas apresentadas. Entre as principais provas estavam os depoimentos de 2 agentes do FBI, que encontraram no laptop de Brad pesquisas relacionadas a mapas da região onde o corpo de Nancy foi posteriormente encontrado. Inicialmente, Brad concordou com o divórcio e a divisão de bens, mas mudou de ideia ao perceber que isso lhe custaria caro demais. Segundo os advogados de defesa, as dificuldades financeiras levaram Brad a tomar medidas para proteger seus interesses. Eles alegaram que ele mudou de opinião sobre a mudança de Nancy para o Canadá, pois percebeu que não conseguiria ver os filhos com a frequência que gostaria. Os promotores convocaram cerca de 100 testemunhas para provar que Brad planejou o crime e o executou na manhã do dia 12 de julho de 2008. Após a sentença, os pais de Nancy informaram ao tribunal que Brad era emocionalmente instável, agressivo com a esposa e representava uma ameaça para as crianças. Os documentos indicavam que Brad tinha um histórico de tentativas de suicídio na adolescência e também no inverno anterior à morte de Nancy. Em 2013, Brad entrou com um recurso para anular a sentença. O tribunal aceitou seu recurso, concordando em reexaminar o caso. Enquanto aguardava o novo julgamento, Brad se declarou culpado de homicídio em segundo grau. Ele foi condenado a uma pena de 12 a 15 anos, levando em conta o tempo já cumprido sob custódia. Enquanto isso, Brad tentou obter a guarda de suas filhas. No entanto, sua confissão de culpa o privou desse direito. A guarda das crianças ficou com a irmã gêmea de Nancy. Os advogados de defesa declararam que tinham motivos para recorrer da sentença, alegando que o júri não teve acesso a provas que poderiam demonstrar que o notebook de Brad havia sido hackeado. Eles também acusaram a polícia de ignorar evidências que poderiam apontar para outros suspeitos. Lembro que Brad Cooper já havia tentado tirar a própria vida na adolescência e ameaçou fazê-lo no inverno de 2008. Essas ações, na opinião de especialistas, poderiam ter sido tentativas de manipulação ou uma maneira de provar algo para os outros na ausência de outros argumentos. Após a audiência, o pai de Nancy, Harry Rentz, expressou satisfação. Eu sempre disse que queria que a pessoa responsável por este crime admitisse sua culpa. Hoje, isso finalmente aconteceu. Nancy Cooper era uma mãe de 34 anos, com 2 filhos pequenos e uma atleta. Ela estava em um relacionamento difícil e pediu ao marido para deixá-la sair da casa onde moravam juntos. No entanto, Brad recusou e resolveu a questão de forma violenta. Após cumprir uma pena de 12 anos, Brad Cooper foi libertado do presídio Mountain View, em Spruce Pine, Carolina do Norte, em 23 de novembro de 2020. Logo após isso, ele foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega do ZEU para deportação ao Canadá. Atualmente, ele aparentemente reside no Canadá, sem direito de contato com suas filhas. Brad procura evitar a exposição pública e manter-se discreto. O assassinato de Nancy é um exemplo trágico de violência doméstica. Isso serve como um lembrete da necessidade de tomar medidas para garantir a segurança em relacionamentos difíceis. É importante não adiar ações e não pensar que uma situação dessas não pode acontecer com outra pessoa.